Programa Gestão de Negócios, entrevisto hoje a professora Nicéia Celete Silva, professora do curso de Administração aqui da Unipar, e o nosso tema é Cultura Organizacional. Professora Nicéia, quando a gente fala em cultura, a gente também acaba puxando esse assunto interessante, que é o do rito de passagem, né? Como é que isso acontece nas empresas? Ele é até uma forma, tratando como exemplo, de valorizar, por exemplo, profissionais, os funcionários que são promovidos. Então, o novo treinamento, socialização desse profissional, né, de um cargo de nível hierárquico inferior ao superior, faz parte de um rito de passagem. Então, o que é esse rito de passagem? É um momento em que se passa de uma situação, que às vezes é estável por algum tempo, a uma situação diferente, seja ela benéfica ou maléfica, positiva ou negativa, onde se muda, né? E aí, neste caso, no exemplo dado, o profissional está subindo de nível. Nessa melhora, nesse crescimento, existem alguns processos, né? O próprio treinamento para aquele novo cargo acaba sendo um rito de passagem. Uma outra coisa interessante é quando, e aí envolve a cultura da empresa como um todo, quando a empresa está mudando de status mercadológico, por exemplo, né? Então, há um crescimento, há uma procura pelo seu produto e a empresa precisa investir em estratégias de negócio, vai atuar em novos mercados e todo o grupo precisa ser preparado para isso. E esse momento de preparação é um rito de passagem. Eu tive a oportunidade de escutar o relato, né, de uma pessoa que estava passando por esse processo, rito de passagem, por acaso era meu aluno, e quando nós discutimos esse assunto em sala, ele comentou: professora, você me tirou um peso das costas, porque a minha empresa está passando por mudanças e eu achei que era para demissão, que todo o processo de mudança seria para demissão. É claro que em alguns momentos as pessoas, até pela própria cultura, acabam não se adaptando e acabam se desligando, certo, ou por iniciativa da empresa, claro, ou do próprio profissional se desliga da empresa. Isso não significa que seja algo negativo. Muitas vezes esse desligamento é bom para o próprio profissional, que vai se colocar numa outra empresa, que vai fazer com que ele cresça também. Mas voltando à empresa que faz o desligamento, ela muitas vezes tem essa necessidade por conta do rito de passagem. Entendi. Agora, professora Nicéia, entra a questão da aprendizagem organizacional, né? É claro que, se nós estamos falando de cultura, que esse sistema de crença, de valores, né, que se reflete até no ambiente da organização, né? E esse conjunto de variáveis, eles acabam interferindo, positivamente ou não, em relação à aprendizagem organizacional. Então, eu gostaria que você, como professora de RH, dissesse assim para os nossos telespectadores como é que as empresas aprendem, né? Que eu acho que está imbuído aí o conceito. Sim. E até que ponto a cultura favorece ou não isso. A cultura tem toda a relação com a aprendizagem. Há um engano, às vezes, alguns gestores acreditam que a aprendizagem é aquilo que se faz no processo de treinamento. Então, eu tenho um programa de treinamento, automaticamente eu tenho um programa de aprendizagem. E a aprendizagem acontece a todo momento. Então, quando a gente diz isso, a aprendizagem acontece a todo momento, nós estamos dizendo a cultura é fundamental para o processo de aprendizagem. Então, o gestor tem que ter claro os elementos culturais que ele quer, tem que treinar, sim, claro, seus líderes como multiplicadores. E aí, a aprendizagem vem acontecer constantemente na empresa, né? Mas só o líder, só o chefe, vou usar um termo, né, mais hierárquico, né, da hierarquia, então é o chefe que vai fazer essa multiplicação? Não, pode ser utilizado funcionários como espelhos, que se denomina, ou seja, pessoas que vão ser preparadas, que têm a confiança do grupo onde ele está. Ele não tem necessariamente um cargo de chefia, mas ele é uma pessoa admirada, que tem habilidades, que é competente. Então, os demais seguirão o exemplo dele. Então, essa pessoa é preparada pela empresa para ser espelho, né? Mas aí entra uma outra questão, é manipulação? Não, não é manipulação, porque há uma troca, né, professor? Acontece muito essa troca. O funcionário tem interesse no crescimento da empresa para que ele possa crescer também e receber mais. Sim. Da mesma forma que a empresa pretende continuar crescendo para se perpetuar no mercado. Entendi. Então, o processo de aprendizagem ele é contínuo, não pode ser apenas no momento de treinamento. Entendi.
Hoje você acredita que as empresas, né, principalmente as nossas empresas regionais, que é o nosso mundo aqui corporativo, você acredita que essas empresas já estão preparadas para enfrentar situações que poderiam ser resolvidas por um gestor que tivesse esse conhecimento? Que estágio você vê hoje do nosso gestor de RH? Porque eu ainda vejo muito RH por aí, só com o nomezinho lá de RH, mas se você for olhar direitinho, é alguém lá que faz a folha de pagamento. Sim. Então, atenção, empresário, recursos humanos é muito maior do que folha, hein? Tem muita gente aí fazendo confusão com relação a isso, né? Como é que você vê hoje, assim, estudando esse nosso ambiente mais próximo? No caso da folha de pagamento, a parte burocrática do recurso humano é departamento pessoal. Realmente é recursos humanos também, mas é uma pequena parte. Os empresários estão ainda engatinhando, se chegaram nessa fase, professor. Na verdade, assim, é uma coisa que está sendo estudada, que está sendo até disseminada nas grandes instituições multinacionais, grandes empresas que já começam a perceber essa necessidade, até por ter um grupo de recursos humanos já mais estruturado, que trabalha essa questão de avaliação de desempenho e a estratégia de negócio. Então, tem um plano de negócios que está bem estruturado, que precisa atingir as metas, os objetivos que foram propostos, então eu preciso trabalhar com as pessoas desse grupo. E aí as pequenas empresas, aqui na nossa região, muitas empresas familiares ainda não têm até mesmo o conhecimento técnico, né? Até o conhecimento científico. É bem maior, né? Exatamente, isso aí. Exatamente. Muitas vezes a questão do custo, vou investir num profissional de administração de recursos humanos, quanto é que isso vai custar para mim? Então tem que ser considerado todas essas limitações, né? Mas ainda há, se chegamos a engatinhar, ainda há muito que... É verdade. Eu particularmente constato, né, estarrecido às vezes, que o empresário às vezes não hesita em gastar alguns milhões na compra de uma máquina nova, mas de uma maneira muito míope, às vezes se recusa a investir, a palavra investir, num programa eficiente que possa levantar essas questões das pessoas, né, que são bastante interessantes. Professora Aniceia, eu agradeço a sua participação aqui. E agora, olhando para aquela câmera, diga lá para os seus alunos por que eles devem estudar cultura organizacional. Para ser um bom gestor, todos nós, administradores, temos que conhecer de pessoas, independente da área em que atuamos. Seja finanças, marketing, produção, nós temos que conhecer pessoas. E cultura faz parte, como nós falamos, do comportamento dessas pessoas. É um elemento que compõe comportamento e personalidade das pessoas. Então, se nós não conseguirmos conhecer as pessoas nas empresas, automaticamente nós podemos ter problemas nas outras áreas. Muito bem. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.